As notícias mais importantes de Blumenau estão aqui no HB News. Você merece estar bem informado. E a sua cidade tem muito a dizer. No canal Heinz em Blumenau News, a informação chega até você com seriedade, clareza e compromisso com a verdade. Estamos chegando à parte final deste assunto tão importante e o Paulo segue com o senhor Arthur para esclarecer os últimos pontos. Acompanhe agora a continuação da nossa conversa, Recuperação Judicial, parte 3. Paulo, é com você. A recuperação judicial hoje, o laudo inicial da recuperação, ele avalia todos esses pontos que nós estamos conversando, com essas duas perguntas que fizeste são muito pertinentes, porque quando eu elaboro o laudo inicial, que a decisão da recuperação judicial ou a falência não é minha, como o perito, né? Ou como a empresa que vai fazer a perícia inicial, né? Ou que vai oferecer. Quem decide isso é o juiz. Eu faço um laudo, a partir desse laudo eu apresento as razões por que a empresa está pedindo a recuperação judicial ou a falência. A gente vai com o pedido, evidentemente, se o juiz entender que é falência, ele já determina a falência. Mas vamos imaginar, agora, já levando o assunto para a recuperação judicial, que se determine uma recuperação judicial, porque hoje a recuperação judicial ele tem um motivo social muito grande, né? Uma vez eu fiz um treinamento em São Paulo com o primeiro juiz, o juiz que era a primeira comarca de recuperação judicial do estado de São Paulo. Então, olha, fiquei assim, foi um curso que eu fiz com ele, e agora não me recordo o nome, mas foi fantástico. Ele entendia muito de recuperação judicial e falência, né? E ali ele comenta, né, que a recuperação judicial ela tem um peso, a decisão dele como juiz pela recuperação judicial, ela tem um peso social. Mas o que significa isso? Eu tenho uma empresa com 50 funcionários. Se eu juiz decidir a falência dessa empresa, eu estou deixando 50 funcionários desempregados. Qual é o impacto social disso? No meio, né? Na cidade ou no bairro, enfim, onde essa empresa ela é responsável pelo sustento dessas famílias, né? Então, o juiz tem que ter muito cuidado quando ele avalia. Por isso que o índice de recuperações judiciais hoje cresceu absurdamente. Porque, diferente da concordata, a recuperação judicial ela envolve uma etapa que não existia antes, que tem o laudo. Quando o laudo é aprovado para a recuperação judicial, existe o plano de recuperação judicial. É como se fosse um planejamento estratégico. Então, tem uma empresa, como a nossa, a Bolsa Cantifria Contabilidade e Finanças faz isso. A gente elabora um plano de recuperação judicial. Como que essa empresa vai se recuperar? Ela vai atingir o mercado dessa forma, de que forma que ela vai trabalhar, né, esse projeto. Aí, a partir desse plano de recuperação judicial, ele é apresentado para o comitê de credores. Existe um comitê de todos os credores, onde lá vai ser apresentado como a empresa vai se recuperar e em quanto tempo as dívidas serão pagas. Para com que essa empresa tenha o ok do comitê, ele tem que ser unânime, todos têm que aprovar. Ok, aprovou. Aí nós temos 24 meses para executar o plano de recuperação judicial. E a empresa começa do zero, como ela não tivesse dívida nenhuma. Zero de dívida, porque os credores estão aguardando esses 24 meses para com que a empresa possa se recuperar e, a partir desses 24 meses, pagar aquilo que eles devem. Claro, com correção, como deve ser feito. Mas perceba que tem uma equipe especializada que vai montar o plano de recuperação e, além do plano, ainda por cima, vai ter um prazo de carência aí para que possa executar esse plano, que é 24 meses, que, a meu ver, 2 anos é um tempo bem viável para a empresa se recuperar. Ela está livre livre de cadastros ruins, né? Ela consegue comprar com fornecedores de novo, buscar capital de giro e outras situações mais.
Na verdade, então, né, é como se eu tivesse o meu cartão de crédito estourado, É isso aí. o meu especial estourado e o meu salário não cobre isso ali. É isso. Na verdade, tu tem tudo isso e alguém te deu uma chance, te zerou, zerou, né, zerou, só agora tu pode começar a tua empresa Vão do negociar zero. o especial, vão negociar o cartão de crédito, zerou isso aqui. Não, a gente nem negocia, a gente só mostra, olha, a gente precisa de 2 anos aqui, porque eu vou arrumar um emprego novo, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, então em 2 anos eu vou ter condições, através desses trabalhos, eu tenho 3 trabalhos, eu trabalho apenas de tarde, ganho R$ 5.000 por mês, agora eu vou trabalhar de manhã e vou trabalhar à noite nesses empregos, tá aqui a carteira assinada dos dois, eu vou ganhar, a partir do mês que vem eu vou ganhar 15. Então, em 24 meses eu vou juntar 50 mil e vou quitar o meu cartão de crédito e meu cheque especial. Aí os bancos estão, ok. Está aqui o emprego, está aqui as garantias, está tudo certo. Então, agora eu vou esperar tu ficar. Porque o que acontece? A gente sempre diz que o grande problema das empresas que estão em processo de recuperação branca ou as empresas que têm que entram em falência, né, entre aspas, ou que são deficitárias, é que as pessoas que tocam essas empresas, que são pessoas geralmente da família ou são os donos da empresa, eles entram num processo mental irrecuperável. Depressão, né? A pessoa é a esposa ou é o marido que já não consegue. As pessoas não dão conta. Então, quando a recuperação, ela, além de ser um processo social também, ela é um processo mental. A pessoa fica mais tranquila para exercer a atividade de gestão. Né? É que, na verdade, a responsabilidade civil e criminal do proprietário da empresa, ela é universalmente maior do que o empregado. Exatamente. Então, assim, quando a empresa vai à falência, quem responde de forma civil e criminal é o dono. Hoje você tem os processos contra a ordem tributária, né, que é um processo crime. Né, é um processo crime previsto no Código Penal contra a ordem tributária. Você vai preso. Né? Hoje, dever imposto é motivo de prisão. Né? Então, a primeira coisa, vou usar isso, coisa que a pessoa não paga é o imposto. Não vou pagar imposto. O resto, aí depois ele vai por sequência. Não paga o imposto, depois ele não paga o aluguel, depois ele não paga aquilo que é. A pessoa que tem, a empresa que tem déficit, ela começa a eleger ele faz uma série de prioridades. Quais são as contas quais são as despesas que mantêm a minha empresa aberta? Né? O salário ele já começa a pagar dia 15, né? A energia ele tem que manter, porque senão a energia ele perde, o aluguel ele tem que manter, ele atrasa 1 mês, 2 meses e assim vai por diante. Então ele elenca lá quais são as despesas prioritárias para com que efetivamente ele tenha que manter a empresa aberta. Não. E aí a coisa... Porque se a gente for colocar em sequência, né? Luz, água, telefone, funcionários, terceiro, imposto. Imposto é o que é top. A primeira coisa que você deixa de pagar é o imposto. Então, ter uma empresa, na verdade, de uma certa forma é legal, só que o empresário em si, ele já assume uma responsabilidade. Eu acho que hoje a gente precisa entender o que é de fato, eu tenho visto, a gente tem 200, tem uma quantidade grande de empresas aqui, eu vou dizer o número exato, né? Já perdi esse número, né? Tinha um tempo que eu até calculava o número de empresas, mas eu não tenho mais. Eu tenho um relatório, ele varia toda semana, que entram empresas novas na contabilidade, né? O relatório que eu recebi semana passada já não é o mesmo da semana. A gente percebe assim que os aventureiros, né? Tem aventureiros inteligentes, eles contratam empresas, utilizam a contabilidade de forma correta, pedindo informação, como é que pode fazer, né? São bastante cautelosos, eles são empreendedores, mas são cautelosos. E tem o empresário
Eu tive uma situação de um empresário agora, há um tempo atrás, que resolveu, tinha uma loja de roupas, daqui a pouco ele resolveu montar uma loja em Balneário Camboriú, uma loja de rua. Essa loja aqui de Blumenau já era uma loja que não estava dando resultado, ele tira o estoque da loja daqui, leva para Balneário Camboriú, não tem registro disso, perdeu o controle das contas, enfim. Resultado, fechou as duas, né? Então, assim, e aí, quando tu fecha uma empresa desta forma, tu fecha com dívidas, né? E essas dívidas, elas não vão ficar na pessoa jurídica, elas são de responsabilidade da pessoa física hoje. A pessoa física assume essas dívidas tributárias, trabalhistas e outras situações mais, né? Então, a pessoa, quando ela fecha uma empresa, nós temos um terceiro caso, que são as empresas, são as pessoas que fecham as empresas sem pedir falência nem recuperação judicial, simplesmente fecham. Aí elas assumem essas dívidas bancárias, trabalhistas, fiscais, passa tudo para a pessoa, se deixa inativa a empresa, né, e essas dívidas são assumidas pela pessoa física. Aí esculhamba com a vida da pessoa, não consegue abrir uma conta no banco, não consegue ter um cartão de crédito num banco eletrônico, né, porque ela tem restrição a todo direito. E, doutor, falando em termos de Brasil, não sei se o senhor consegue falar alguma coisa em números. Como é que está essa questão de recuperação judicial a nível do Brasil, ou a nível estadual, ou a nível municipal? Eu não tenho os números exatos aqui, né? Mas eu te digo assim, ó, hoje a recuperação judicial é um instituto utilizado com maior frequência porque as pessoas entenderam que a empresa que fatura lá 50 mil por mês consegue entrar na recuperação, consegue fazer recuperação judicial, todas as empresas. Antigamente tinha uma restrição, quando era concordata tinha um número X de faturamento, né? Hoje, não sei precisar qual é o valor, mas hoje a recuperação judicial e a falência é um instituto que todas as empresas podem utilizar, né? Então, assim, eu não sei te precisar, mas é grande. Assim, ó, é grande porque as empresas conseguem se manter mas aí que vem um detalhe. Estatisticamente falando, e eu também não sei fornecer esses números, mas estatisticamente falando, por que estatisticamente? Porque existem fontes que definem isso. Hoje são muito mais empresas que fecham sem um instituto formalizado. O que é? Eu fechar sem uma falência ou... Para finalizar, o senhor quer deixar algum recado, passar alguma mensagem? Sei lá. É importante dizer eu vou repetir aquilo que eu disse antes, que todas as empresas podem se utilizar desse instrumento jurídico. Nós aqui na Dal Bosco Contabilidade e Finanças no Dal Bosco Fuente Freire Contabilidade e Finanças, fizemos esse trabalho, tanto para o juízo como para as empresas, né? Fazendo a nossa propaganda aqui também, né? Mas principalmente a gente precisa daquilo como nós começamos a nossa conversa. Existe a recuperação branca, né? Que é aquele trabalho anterior, né, à recuperação judicial. Muitas vezes a gente consegue recuperar a empresa sem ela entrar com um pedido. Isso é importante, dá para fazer. Muitas vezes a empresa, o empresário está tão descontrolado emocionalmente, porque a gente entende, porque é uma série de problemas, é fornecedor ligando e cobrando, né? E aí o que acontece? Ele não consegue enxergar além daquilo que é o problema. Consegue se recuperar hoje. Nós temos várias empresas que estão hoje no nosso portfólio da contabilidade, que foram empresas que nós recuperamos num trabalho feito. Então, e essa história essa decisão de fechar a empresa, vou fechar a empresa, ela tem que ser muito bem avaliada, porque a consequência na pessoa física é muito maior do que na pessoa jurídica. E é isso. Tá bom? Pessoal, doutor Arthur, Dal Bosco Contabilidade e Finanças. Dal Bosco Fuente Freire Contabilidade e Finanças. Dal Bosco Fuente Freire Contabilidade e Finanças, tá vendo? São detalhezinhos que tem que estar corrigindo. Precisando, entre em contato, né, com a contabilidade do doutor Arthur. Tem uma equipe especializada, um pessoal que faz um excelente trabalho, tem a parte jurídica. Então, aqui,
muito bem recepcionado, a equipe aí que eu conheço. É legal porque assim, ó, a nossa contabilidade hoje, ela tem sempre repito isso, né? A contabilidade, ela tem a advocacia junto, né? Então, todas as decisões que nós tomamos em relação aos processos contábeis, que nada mais é do que legislação, a nossa empresa de advocacia com os nossos advogados tributaristas, previdenciários, trabalhistas, dão esse suporte. Ou seja, já tem o contador e a advocacia, tudo junto. E o advogado, o administrador. Então é uma empresa completa. Feito isso, mais uma matéria que a gente encerra com o Dr. Arthur, né? Vamos, de repente, ver outros assuntos para próximas matérias aí, deixar a critério, né, do Dr. Arthur tá me passando aí o que a gente vai debater mais à frente. Tem bastante assuntos aí. Bastante. Muito obrigado. Valeu, pela obrigado. sua atenção e obrigado